Professora e produtora cultural. Exerço a função de gerente de produção cultural do Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense, que fica nas dependências do Memorial Roberto Silveira, localizado no Caminho Niemeyer. O espaço é administrado pela Educação de Niterói e pelo Grupo Executivo do Caminho Niemeyer. A direção fica a cargo da publicitária, com gestão e marketing pela UF Celedir Caetano. O centro promove palestras sobre a história e literatura fluminense, exposições, seminários, lançamento de livros, exibição de filmes e os seguintes cursos: curso de História Conhecendo Niterói, curso de Iniciação Teatral Amigos da Arte, destinado a alunos da Rede de Educação de Niterói, e o curso de Atualização de Português à la carte, todos com entrada franca. No momento, devido à pandemia, o espaço está fechado e estamos apresentando as palestras e eventos em forma remota. Hoje, 11 de abril, em comemoração ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, celebrado em 5 de maio, vamos realizar a palestra Ensino de Língua Portuguesa, uma abordagem interdisciplinar. A palestra será proferida pela professora doutora Leonor Werneck dos Santos, com mediação da professora Mônica Splitz Garcia. Leonor Werneck dos Santos, professora titular de língua portuguesa da UFRJ, onde atua desde 1995, com mestrado e doutorado pela UFRJ. Possui pós-doutorado na Universidade Aberta, Portugal, sob a supervisão da professora doutora Isabel Roboredo Seara, e na Universidade Federal do Ceará, sob a supervisão da professora doutora Mônica Cavalcante, UFC, em 2013, com bolsa pós-doutorado sênior do CNPq. Foi professora de ensino fundamental e médio do Colégio Pedro II, da rede municipal e particular do Rio de Janeiro. Atua na graduação em letras, mestrado e doutorado em letras vernáculas, e é ex-professora do Prof. Letras, da disciplina Texto e Ensino. Tem experiência na área de letras, com ênfase em linguística de texto, gêneros textuais, referenciação, articulação textual e ensino de língua portuguesa. É membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOL e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Linguística de Texto. Mônica Spitz Garcia é professora de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, licenciada pela UFRJ 1988. É especialista em língua portuguesa e leitura e produção de textos, ambos os cursos concluídos pela UF, respectivamente, nos anos de 1993 e 2003. Possui mestrado em letras pela UF, em 2006, sob a orientação da professora doutora Sigrid Cavazzi. Tem vasta experiência no magistério, exercendo a docência em língua portuguesa e literaturas por mais de 30 anos, nas redes municipais de Niterói e São Gonçalo e na rede estadual do Rio de Janeiro. Atuou por 3 anos como pesquisadora de literatura no Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense, sediado nas instalações do Memorial Roberto Silveira, vinculado à Fundação Municipal de Educação. Atuou como mediadora em projetos de leitura desenvolvidos pelas secretarias municipais de educação de Niterói, A Voz e A Vez do Leitor, e de São Gonçalo. Tudo é leitura, tudo é narração. Atualmente é aluna do curso de especialização em literatura infantil e juvenil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de língua portuguesa, com ênfase em linguística aplicada em literaturas de língua portuguesa e mediação e leitura. Agora, passo a palavra para a professora Mônica Spitz, que vai fazer a mediação da palestra. Oi, boa tarde a todos, tudo bom? Tô vendo muitos amigos aqui, que bom, tô até emocionada de receber vocês todos.
Bom, eu vou apresentar a professora Leonor, né? Já foi devidamente apresentada, de maneira, né, com todo o seu currículo, seu brilhante currículo. E agora eu vou falar um pouquinho da relação que a gente tem, que a gente travou, uma relação de vida, de profissão e de vida. Eu conheci Leonor, na verdade, garota. Um pouquinho depois da minha adolescência, da nossa adolescência, né, Leonor? Porque nós fizemos a graduação juntas na UFRJ, né? Nós nos formamos praticamente no mesmo semestre, embora nós não tivéssemos uma relação próxima de amigas. Ela tinha um grupinho dela, eu tinha o meu. Mas, posteriormente, eu fui reencontrar a Leonor já como professora, eu como professora da Rede Municipal de Educação de Niterói, e a Leonor já como professora da UFRJ. E eu fui fazer capacitações, porque a Fundação sempre promoveu muitas capacitações. E nessas eu reencontrei a Leonor. E me encantei, né? Pela maneira, pela abordagem que ela tem com a sala de aula, pelo valor, pela ênfase que ela dá ao trabalho com o texto. Isso é muito importante. E eu fui me encantando e eu não fiz uma, não fiz várias capacitações. Bom, a história não acaba aí. Posteriormente, eu continuei os meus estudos, fui fazendo as minhas especializações e ingressei no mestrado da UF. E fui fazer, meu trabalho foi um trabalho voltado para a linguística aplicada ao ensino de língua materna. E na minha banca de mestrado, quem é que será a professora convidada da universidade vizinha, da universidade parceira, Leonor Werneck dos Santos. Ela foi a minha avaliadora da minha banca de mestrado e me deu muita contribuição, me ajudou muito, muitas dicas, muitas ideias interessantes, e eu consegui fechar o meu mestrado. Hoje, voltei a estudar, depois de um tempinho na sala de aula, vamos botar uns 30 aninhos aí, voltei a estudar e resolvi abraçar a literatura, que é a minha grande paixão, porque eu sempre me enveredei pelo caminho da linguística e fui estudar literatura infanto-juvenil e voltei para minha casa, que é a Faculdade de Letras da UFRJ. Quem é a minha primeira professora, a primeira disciplina da literatura infantil na cena escolar, Leonor Werneck dos Santos. Então, nossas histórias, volta e meia, estão se cruzando. Nós estamos aqui nos encontrando, nos afastando, mas a vida está nos aproximando vez em quando. E que bom que esses encontros são possíveis, né? A vida, como já diz Vinícius, é a arte do encontro. Sábio Vinícius de Moraes, tá bom? Então, gente, eu passo a vocês a palavra, a essa brilhante, organizada, disciplinada, vitaminada professora Leonor Werneck dos Santos. É com você, Leonor. Obrigada por essa apresentação tão bonita e tão emocionante. Agora eu fiquei com uma responsabilidade muito grande, né? Espero não falar nenhuma bobagem aqui, depois você dizer que eu sou até vitaminada. Muito obrigada, Mônica. É uma grande honra e um prazer muito grande estar novamente a convite da Fundação Municipal de Educação de Niterói, trocando ideias, trazendo experiências, dando sugestões de propostas para a sala de aula, né? Eu estava aqui tentando lembrar quando foi a primeira vez que eu fui participar de alguma palestra ou de alguma oficina. Eu não me lembro, eu acho que tem mais de 20 anos. Então, assim, amigos como a Mônica, Marisete, Zé Ricardo, que depois acabou sendo meu colega, eu supervisionei no pós-doc, Ilma, Márcia Maria, pessoas que eu conheci em Niterói e que acabaram sendo amigos e pessoas que eu reencontro sempre. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma grande responsabilidade também. E eu espero poder atender às expectativas de vocês. Enquanto eu termino esses agradecimentos, eu já vou começar compartilhando a tela, porque aí, se der algum problema, a gente consegue resolver a tempo. E aí eu peço aí só para a Mônica ou para o Rafael confirmarem se está aparecendo a tela tudo direitinho. Ok, tá certinho. Está aparecendo direitinho? Ok, isso. Ótimo, obrigada. Então, enquanto eu agradeço, nessa tela aí vocês têm a minha homepage, né, o site onde eu disponibilizo vários trabalhos que eu publiquei, que estão livres de direitos autorais, pesquisas que eu orientei.
Então, vocês podem me visitar virtualmente. E também tem aí o Instagram do meu grupo de pesquisa, do GPLint, gplint.frj, onde vocês podem conhecer um pouquinho também do meu trabalho e da minha pesquisa, né? Então, muito obrigada, Mônica, pelo convite carinhoso. Eu não tinha como dizer não, né? Depois de tantos anos de contato, tantos reencontros, e a vida é assim mesmo, a vida, já dizia o poeta, a vida é a arte do encontro, né? E a gente está sempre se encontrando. E agora a gente está só online, mas eu espero poder também, à distância, atingir um número bem grande de colegas para trocar informações e experiências com vocês, tá? Então, a minha fala de hoje se intitula O Ensino de Língua Portuguesa, uma abordagem interdisciplinar. Eu não venho aqui, quem me conhece sabe disso, mas nem todos me conhecem, né? Eu não venho aqui com o olhar do professor universitário, querendo conversar com os colegas que trabalham na educação básica e dizendo o que tem que ser feito em sala de aula. O objetivo não é esse, né? Em primeiro lugar, eu me considero uma professora de educação básica, faço questão de ser apresentada como ex-professora de educação básica, e se eu estou já há 26 anos na UFRJ com dedicação exclusiva, e fora da educação básica, é porque isso é uma exigência legal. Mas a minha maneira de atuar na educação básica é por meio dos meus alunos, dos meus orientandos e dessas trocas que eu sempre me ofereço para fazer, para aprender com vocês e trazer um pouquinho da minha experiência também. Então, nessa perspectiva de ensino de língua portuguesa, numa perspectiva interdisciplinar, eu venho propor para vocês uma reflexão a respeito do trabalho com a linguagem, partindo dessa máxima que é repetida por tantos professores, por tantos pedagogos, por tantos profissionais de várias áreas, que todo professor é um professor de linguagem, né? Então, de propósito, eu trouxe hoje exemplos de textos das mais variadas áreas do conhecimento, textos da educação física, da matemática, da geografia, poderia ter trazido também da biologia, enfim. Eu trouxe alguns exemplos de textos e o meu objetivo aqui com vocês é mostrar como, a partir de textos que circulam na escola, tanto os professores de língua portuguesa quanto os professores das mais diversas disciplinas, trabalhando juntos, ou cada um no seu quadrado, cada um na sua disciplina, na sua sala de aula real ou virtual, mas como a gente pode trabalhar conteúdos associados à língua portuguesa. É óbvio que em alguns momentos, eu queria deixar claro aqui, em alguns momentos eu vou ter que usar alguns termos técnicos, mas não há necessidade de os professores se preocuparem especificamente com esses termos técnicos, tá? É só para poder dar uma visão mais abrangente a respeito desses textos. E nessa perspectiva, a gente tem que pensar um pouco o que vem a ser o objetivo de língua portuguesa, do ensino de língua portuguesa. Todo mundo que trabalha em escola, isso acontece mais em escola, né? Todo mundo que trabalha em escola já deve ter passado por aquela situação de horário de recreio ou de conselho de classe, em que aparece alguma reclamação, algum comentário sobre as dificuldades que os alunos estão tendo para entender um texto, para responder um enunciado, para ser objetivo, para fazer o que o enunciado pede, para redigir um resumo, e viram para o professor de português e falam, tá vendo? O aluno não sabe escrever, tá vendo? O aluno não sabe concordância, tá vendo? O aluno não sabe isso, não sabe aquilo. Como se fosse tarefa apenas do professor de língua portuguesa trabalhar com a língua portuguesa. É lógico que o professor de língua portuguesa tem objetivos bem específicos, mas a missão é de todos nós, né? Então, eu trouxe aqui, só para servir como uma ilustração, um trechinho à esquerda dos parâmetros curriculares nacionais que falam qual é o objetivo do ensino de língua portuguesa. E vocês vão ver que esse objetivo é o objetivo do ensino de qualquer disciplina. Desenvolver no aluno seu potencial crítico, a percepção das múltiplas possibilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor efetivo dos mais diversos textos representativos de nossa cultura. Então, desenvolver o potencial crítico, a expressão linguística e um leitor proficiente dos mais diversos textos é o objetivo de todos os professores, né? Claro que em cada disciplina há especificidades. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar rapidamente, dando uns exemplos de alguns textos, de como eles podem ser trabalhados. Vou mostrar também algumas questões que dificultam a leitura dos alunos, principalmente em relação à estrutura dos enunciados, e vou falar um pouquinho também sobre o trabalho com texto literário nas mais diversas disciplinas. Espero poder dar conta disso tudo. Obviamente é um panorama, tá, gente? Não estou trazendo aqui
soluções para todos os problemas, porque nós sabemos que há muitos problemas na sala de aula. São apenas sugestões de trabalhar leitura, oralidade, produção textual e análise linguística semiótica, como prevê a Base Nacional Curricular Comum. Apesar de todos nós sabermos dos vários problemas da base, cada município, cada estado vai fazendo as suas adaptações, mas nós sabemos que hoje em dia nós temos realmente que trabalhar de uma maneira mais integrada, né? Então, eu já vou começar, eu não vou falar de teoria, hoje eu optei por fazer um recorte diferente, né? Não que eu não ache importante, mas a teoria está permeando a minha fala. Eu optei por trazer os exemplos de textos e mostrar para vocês quais são as estratégias de leitura que podem ser trabalhadas em textos diferentes, porque textos diferentes exigem estratégias de leitura diferentes. Né? Isso pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Às vezes a gente acha que o aluno que chegou no 9º ano vai conseguir ler da mesma forma um texto de matemática, um de física, um de geografia, um de literatura. E não é sempre assim que isso acontece. Há uma série de especificidades. Então, eu trouxe como exemplo um trechinho, um texto pequeno que eu retirei da internet sobre o Rio Amazonas, um texto da área de geografia, né? E por que eu selecionei esse texto? Porque esse texto está estruturado predominantemente de maneira descritiva. Os textos descritivos são pouco trabalhados em sala de aula, mesmo pelos professores de português, apesar de serem textos muito presentes e muito recorrentes em disciplinas como geografia, biologia, até mesmo história, né? História tem mais textos narrativos, mas também tem muitos textos descritivos. Entendam que eu não estou aqui segmentando, né? Quando a gente pensa no texto, os textos misturam as características narrativas, descritiva, argumentativa, mas eu estou dando um exemplo bem prototípico. Então, qual é a dificuldade que às vezes o aluno tem de interpretar, de ler, de entender um texto descritivo? Em primeiro lugar, o texto descritivo tende a ser muito difícil de ser resumido. Porque no texto descritivo você tem o termo a ser descrito, que aqui eu marquei em negrito, que é o Rio Amazonas, tem a descrição, e aí a descrição é separada em elementos-chave, digamos assim, palavras-chave da descrição, e em comentários complementares dessa descrição, né? E aí é muito comum quando o professor de geografia, por exemplo, se passar um texto desses, pedir para o aluno resumir, o aluno falar assim, professor, mas tudo que está no texto é importante. Porque realmente, como tudo faz parte da descrição do texto, fica difícil identificar qual é a informação mais importante para fazer um resumo, por exemplo, né? O que a gente pode identificar no texto descritivo? A primeira coisa que pode estar chamando a atenção, principalmente dos professores de português, é a repetição de palavras, né? A gente gasta o latim falando para o aluno que ele não pode repetir palavras. No entanto, tem um texto aqui sobre o Rio Amazonas que poucas linhas, 2 parágrafos apenas, aparece 4 vezes a palavra Amazonas, que é o nome do rio. Bom, essa é a primeira questão. A repetição de palavras não necessariamente é um problema. No caso do texto descritivo, a repetição de palavras tem um caráter didático. Então, é exatamente a repetição de palavras que mantém o tópico principal, o tema principal na nossa memória. Porque ao fazer a descrição, é como se você abrisse um leque na hora de descrever o Rio Amazonas. Então, por exemplo, fala do Rio Amazonas, fala da extensão, aí começa a falar do Rio Mississippi, Missouri, aí fala do Rio Nilo, e se você não retomar a palavra-chave, que é Amazonas, parece que você está falando de vários rios ao mesmo tempo. Então, para manter o foco do tópico principal do texto, a repetição é essencial, e é uma repetição didática, ela é necessária. Outra coisa que marca o texto descritivo é que geralmente, isso não é sempre, mas geralmente, os verbos aparecem no presente. Então, quando o verbo aparece no presente, também dá um ar de texto científico. Então, isso acontece muito no texto didático, né? Se você vai encontrar um texto de biologia que fala sobre o coração, os verbos vão aparecer no presente. Sobre o Rio Amazonas, o verbo vai aparecer no presente. É diferente da descrição que aparece num romance. Se o romance está com o verbo no pretérito perfeito, a descrição aparece no pretérito imperfeito, geralmente também. Então, no caso de um texto mais didático, os verbos aparecem sempre no presente para dar até esse ar de ciência, né, de definição, quase que um ar enciclopédico.
Então, isso é constitutivo do texto. Então, tanto para vocês mostrarem para o aluno as informações principais que ele precisa identificar, quanto mostrar para o aluno como ele pode produzir um texto descritivo, é importante mostrar essa linguagem científica, essa linguagem do presente, né? E aí eu marquei em vermelho o que é o principal da descrição do Rio Amazonas que aparece nesse texto. No caso, é a extensão. O primeiro parágrafo se define como um parágrafo que fala do tamanho do Rio Amazonas, e o segundo parágrafo fala mais da quantidade de água, né, da carga de água que o rio joga no oceano. Então, associado ao tamanho. Então, começa pelo tamanho e depois vai para a carga de água. Isso é essencial para a gente entender, por exemplo, como fazer um fichamento desse texto. E como transformar esse fichamento num resumo. Então, pegando as informações do texto a respeito do tamanho, a respeito da extensão, a respeito dos afluentes, a respeito da descarga de água que ele joga no oceano, e observando que um parágrafo fala de extensão e o outro parágrafo fala de quantidade de água. Dessa forma, a gente consegue fazer um resumo de mais ou menos 30% do tamanho do texto, né, transformando o texto em mais ou menos 30% do seu tamanho, transformando 2 parágrafos, por exemplo, em 2 frases. Uma frase que vai abordar o tamanho do rio e a outra frase que vai abordar os afluentes e a quantidade de água, né? Parágrafo não, frases, na verdade. E aí você pode mesclar isso. Na primeira frase fala da extensão e já fala da quantidade de água. Na segunda frase vai falar dos afluentes, né, dos paranás, dos braços de água, e depois na terceira frase dos afluentes. Se quisesse, ainda podia transformar essas 3 frases em 2, né? Eu falei inicialmente 2 frases, aqui tem 3. Pode transformar essas 3 frases em 2, uma tratando mais da extensão e a outra tratando mais da quantidade de água. Então, veja que você tem um trabalho de leitura, de identificação das informações principais, nos parágrafos. Aí sim, no resumo, não há necessidade de repetir Amazonas, porque você já sintetiza isso logo na primeira frase e depois vai fazendo outras retomadas desse rio, né? E aqui eu chamo a atenção de vocês para a importância de trabalhar em sala de aula, nas mais diversas séries, o fichamento e o resumo, né? É muito comum um aluno chegar na faculdade e ficar desesperado, porque tem que saber fazer fichamento e resumo, não sabe fazer fichamento e resumo. Precisa ficar ensinando muita técnica para os alunos, mas mostrar para o aluno que na hora de ler o texto, antes de fazer o resumo, ele tem que identificar as informações principais com as próprias palavras. Se vocês observarem, nessa proposta de fichamento, o único momento em que há um trecho retirado do texto, ele aparece entre aspas. Então, também já mostrar isso para o aluno, como retirar a informação do texto, mantendo as aspas, né, para indicar que isso foi uma citação. E como na hora de transpor isso para a sua própria linguagem, você não pode copiar as informações simplesmente, você tem que reescrever o texto. Da mesma forma, é importante mostrar para o aluno a diferença entre identificar as informações principais, que é o chamado fichamento, e o resumo. O resumo tem que ser um texto autoral, um texto próprio, né? Um texto. Eu até costumo brincar com os meus alunos que o fichamento pode até ser parecido. Entre 30 alunos, pode ser que o fichamento seja muito parecido, mas o resumo dos 30 alunos tem que ser diferente. Cada aluno vai fazer o resumo de um jeito, porque cada um vai organizar essas informações de um jeito. Então, é importante organizar essas informações dentro do parágrafo de resumo ou dos parágrafos de resumo, tá? Então, com isso, eu já estou trazendo para vocês a importância de 2 estratégias de gêneros textuais que, inclusive, aparecem na Base Nacional Curricular Comum, no campo didático, no campo escolar, que é o fichamento e o resumo, e como isso colabora para a compreensão do texto, né? Como isso colabora para as atividades de leitura e de produção textual. Porque às vezes o aluno tem dificuldade de responder um enunciado numa prova, mas é porque ele não entendeu o texto base, né? Isso quando não acontece, como acontece, por exemplo, no Enem, né? Que é uma coisa meio surreal. Às vezes aparece um texto e o enunciado não tem nada a ver com o texto. A pergunta não tem relação com o texto. Então, os alunos que vão fazer Enem geralmente são espertos, eles já partem para a pergunta, leem a pergunta, veem se conseguem responder ou não, e aí sim vão dando uma olhada no texto. Isso acontece muito na área de humanas, principalmente. Porque às vezes aparece um texto que não tem uma relação direta com o que está sendo perguntado.
Mas quando nós estamos trabalhando isso na escola, é importante mostrar para o aluno como identificar essas informações, né? E aqui eu mostro para vocês um texto, eu gosto muito desses dois textos que eu já mostrei, né? O do Rio Amazonas e esse do período pré-colonial da fase do pau-brasil. Se alguém já assistiu outras apresentações minhas, provavelmente vai até lembrar desse exemplo. Mas cada vez que eu vejo esses exemplos, eu encontro mais informações diferentes e interessantes para mostrar. Vocês observam que está tudo colorido exatamente pela quantidade de informações que podem ser trabalhadas com os alunos, obviamente, dentro da especificidade da disciplina e do objetivo do professor. Então, no caso desse texto, ele é um texto claramente narrativo, ele mostra uma sequência de ações, né? E como ele mostra uma sequência de ações, os verbos são essenciais. Nesse caso aí, aparecem os verbos no pretérito perfeito, mostrando a progressão das ações durante a fase do pau-brasil, o que aconteceu nesse período pré-colonial, né? Os sujeitos também são muito interessantes. Aqui não é só uma questão de sujeito gramatical, embora em alguns casos esses elementos que estão em negrito apareçam como sujeito gramatical, mas é principalmente como os sujeitos envolvidos nessa narração. Não vai dar tempo da gente ler o texto, mas dá para perceber, lendo esse texto, que ele é claramente a perspectiva do colonizador a respeito desse período pré-colonial. É a perspectiva dos portugueses. E a gente percebe isso de várias maneiras diferentes. A mais óbvia de todas é que os índios, os indígenas, só aparecem 2 vezes no texto. No primeiro parágrafo, como nativos, e no terceiro parágrafo, como os indígenas. Eles não aparecem como sujeitos, né? No lugar dos indígenas, as ações aparecem se referindo ao país, ao Brasil, né? Então, vocês observem que até a voz passiva é utilizada aqui. O Brasil foi atacado pelos holandeses, ingleses e franceses. Então, essa forma passiva coloca o Brasil... como a própria definição de voz passiva, a definição clássica de voz passiva mostra isso, né? Que é um sujeito que sofre a ação. Então é como se nós estivéssemos aqui, né? O Brasil estivesse aqui, coitadinho, pobrezinho, muito tranquilo, e aí vem os malvados atacarem o Brasil. Então, essa perspectiva de que o outro é o agressor e esse outro não é o português, aparece nitidamente quando holandeses, ingleses e franceses são retomados mais embaixo, eu não sei se vocês conseguem enxergar porque a cor está clarinha, como corsários ou piratas. Corsários ou piratas não é aquele pirata de carnaval que a gente acha bonitinho, mas corsários ou piratas no sentido de ladrões. Isso é reiterado pelos verbos que são associados. Então, eles não apenas atacam, como eles estavam saqueando e contrabandeando o pau-brasil. Então, vejam que os portugueses não estavam contrabandeando o pau-brasil, eles estavam explorando o pau-brasil. Quem estava saqueando, ou seja, quem estava agindo de maneira equivocada, eram os holandeses, os ingleses e os franceses, que mais à frente, lá no finalzinho, no último parágrafo, são retomados como invasores. E no terceiro parágrafo, como um outro país. Então, vejam, outros países invasores. Nós, portugueses, estamos aqui porque temos esse direito. E é muito interessante também como os portugueses aparecem referenciados, né? Eu coloco aqui elementos de referenciação. Para quem não é da área de língua portuguesa, talvez vocês reconheçam melhor o termo coesão referencial. Então, são elementos que ajudam nas retomadas dentro do texto, né? Mas é muito interessante porque a coroa portuguesa, o governo de Portugal, os portugueses, todos esses elementos aparecem no texto com a mesma carga, né? E é interessante porque quando você fala a coroa portuguesa e portugueses não são sinônimos, né? De maneira nenhuma. Você pode pensar em portugueses pensando no seu Zé da padaria, você pode pensar em portugueses como
uma outra pessoa qualquer que não estava envolvida na coroa portuguesa. Mas os portugueses estão retomando o sentido de coroa portuguesa e de Portugal. Então vejam que você tem toda uma construção em que Portugal, os portugueses, a coroa portuguesa, Portugal, os portugueses, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, todos esses elementos aparecem como agindo para salvar o Brasil, que, coitadinho, está sendo atacado. E os indígenas não atuam. Você percebe nesse texto toda uma carga ideológica, né? De posicionamento, de colocação dos portugueses como aqueles que tinham direito sobre a exploração, como eles dizem, do pau-brasil, né? Outra coisa bastante interessante é como a passagem no tempo é mostrada nesse texto. O texto começa e lá pelas tantas aparece nestes 30 anos. Em momento nenhum apareceu nenhuma referência temporal. A referência temporal só aparece no título, né? 1500 a 1530. Então, uma grande dificuldade que os alunos também têm é de identificar que o título colabora para a informatividade do texto, pode colaborar para a informatividade do texto. Tá no título, ele esquece, já leu o título, já foi, agora vai adiante e vai para outro texto, né? Então, eles têm uma dificuldade muito grande de reconhecer essa informação, e é uma informação, para nós, muito óbvia, porque aparece aqui de 1500 a 1530, mas não é tão óbvio assim. Lá na frente aparece de novo, no ano de 1530. Então, você percebe que tem uma passagem no tempo típica da estrutura narrativa, da relação de causa e efeito, né? Então, você tem um ataque, você tem os defensores, quem é que são os defensores? Os portugueses, a coroa portuguesa que tenta evitar os ataques. Que ataques são esses? Os ataques que foram citados no parágrafo anterior, né? Armazéns e postos de troca. O que são armazéns e postos de troca? São as feitorias que foram citadas anteriormente. Então, as informações nesse texto aparecem de maneira bastante didática, mas elas são associadas de acordo com a referenciação, ou seja, pela coesão referencial. Então, é bastante importante que em textos como esse, os professores mostrem essas referências, né? Como é que pau-brasil aparece novamente? Aparece como pau-brasil, aparece repetido, e aparece como sua seiva. Como é que holandeses, ingleses e franceses aparecem novamente? Como um outro país. Que outro país? Não falou de outro país. Mas holandeses vêm da Holanda, ingleses da Inglaterra, franceses da França. Então, vejam que você precisa fazer inferências. E aí eu já abro um parênteses para mostrar para vocês o seguinte: nas atividades de leitura, é importantíssimo trabalhar informações mais óbvias, mais simples, até para situar o aluno, principalmente que tem muita dificuldade de leitura, na compreensão do texto, mas é importante também ir além. É importante também mostrar as inferências, o que não está explícito no texto, mas nós podemos inferir. É o que acontece aqui no caso de um outro país. Um outro país só pode ser recuperado no texto se nós fizermos uma inferência que para nós pode parecer óbvia, mas nem sempre é óbvia, de que holandeses, ingleses e franceses são pessoas de outros países, tá? Então, vejam que é um texto que trabalha a organização narrativa por meio das ações, dos verbos no tempo passado, com elementos de referenciação, retomando esses elementos de referenciação em papéis diferentes, tá? Os nativos nunca aparecem como sujeitos aí, eles aparecem pouco e não aparecem como sujeitos, inclusive como sujeitos gramaticais. Eles são sujeitos envolvidos na história, mas eles não aparecem atuando, eles recebem as bugigangas, eles participam das trocas com os portugueses, mas eles não fazem nada. Quem atua, quem age, quem salva bravamente o nosso país são os portugueses, né? E a relação de causa e efeito. E outro detalhe aqui, só para finalizar esse texto, é a presença da elipse também, né? Carregamento. Carregamento de quê? Carregamento do pau-brasil. A elipse aparece em outros momentos aqui no texto também, e é muito comum o aluno achar
Primeiro, quando o aluno é muito pequeno, ele tem uma dificuldade de entender que se você retira do texto, mesmo assim, o elemento está no texto, né? Então, carregamento de quê? Carregamento do pau-brasil. E a outra coisa é que o aluno, às vezes, não entende que a elipse, a omissão de um elemento que é percebido pelo contexto, é um recurso coesivo importantíssimo, inclusive para evitar a repetição desnecessária de palavras. Voltando a falar de repetição, sempre que eu posso eu falo da questão da repetição, porque as pessoas vivem dizendo que repetição é um problema, e não necessariamente é um problema. Observem que Portugal aparece repetido, portugueses aparece repetido, e eles vão alternando. Portugueses, coroa portuguesa, rei de Portugal, Portugal, mas não tem muito como fugir. Não tem como você fugir dessa repetição, porque o objetivo nítido desse texto é dar destaque para os sujeitos que estão agindo, que são os portugueses, tá? E aí, no caso de um fichamento desse texto, você teria que mostrar, falando primeiro de como começou a exploração, dos ataques que o Brasil sofreu e de como Portugal agiu para evitar esses ataques. Então, fica bem nítido fica bem nítido essa sequência de informações no texto, né? E a partir daí, você pode pedir para o aluno fazer um resumo também. Mais uma vez, estou dando só uma sugestão, tá? Tem muito mais coisa para falar sobre esses textos também. Agora, para não dizer que eu não falei de flores, né? Então vamos falar um pouco de educação física e de física também. Eu trouxe aqui um exemplo de um texto que aparece demais na escola, com muita frequência, que é o texto injuntivo. É o texto que indica um procedimento, regra de jogo, por exemplo, ou experiências de química, de física, né? Esse texto, ao contrário dos outros, é impossível de resumir. E por um motivo muito simples, porque todos os procedimentos precisam ser seguidos à risca, senão o produto final não acontece, né? Então, o texto injuntivo já é um exemplo de texto que fica muito difícil de resumir. A única maneira de resumir, de repente, é dizer, é um texto que ensina a fazer o experimento tal. É a única maneira de resumir. Porque resumir os procedimentos é praticamente impossível. Como é que você vai eliminar um ou outro, né? E o texto injuntivo se caracteriza pelo verbo com valor imperativo, não necessariamente no imperativo. O exemplo que eu trouxe aqui de uma experiência de física até tem verbo no imperativo mesmo, mas não precisava, poderia estar com o verbo no infinitivo. Prender o elástico, prender a folha de papel, prender a folha de lixa, pôr a caixinha de giz. Não importa se o verbo está ou não flexionado no modo imperativo, mas a intencionalidade é imperativa, porque a intencionalidade do texto injuntivo é dar uma ordem, indicar um procedimento, né? E você dá, o texto injuntivo precisa ser muito objetivo, você não pode ficar falando, olha, mas se você quiser, você pode sentar, tomar um cafezinho antes de fazer isso. Não, o texto injuntivo, ele vai direto ao ponto. Então, ele diz o que tem que ser feito e, no máximo, dá uma informação complementar para colaborar com essa ação que precisa ser tomada, né? Então, a intencionalidade é muito clara, ensinar ou orientar uma ação, né? Dirija com cuidado. Imagina, gente, se a placa de trânsito tivesse um monte de... Dirija com cuidado, mas olha para a direita, depois olha para a esquerda, presta atenção. Não pode vir um monte de coisa escrita, senão você passou pela placa e não leu nada, né? Então, tem que ser um texto objetivo, direto. E o interessante é que a gente não costuma questionar o texto injuntivo, né? Você pega uma receita de bolo, misture os ovos com açúcar. Você vai chegar e falar, não estou afim não, vou fazer isso não. Eu vou deixar para lá e vou fazer outra coisa. Não vai dar certo a receita. Claro que quem sabe cozinhar, às vezes, brinca com o que está no texto injuntivo na receita. Mas, geralmente, uma receita, uma experiência, um manual de instruções de funcionamento de um produto, uma regra de jogo, por exemplo, de futebol, você tem que seguir aquele padrão, né? Você pode primeiro dar informação do tamanho da bola e do campo e depois dizer quantos jogadores vão jogar, ou inverter a ordem dessas informações. Algumas informações você pode inverter a ordem, outras você não pode inverter a ordem. Então, tem toda uma estrutura mais fixa desses textos que impede que a gente faça, por exemplo, um resumo, tá? Então, você vai indicar como se pratica um jogo. No caso de um jogo, né? Aqui do lado esquerdo eu estou falando mais do jogo. Você vai indicar como se pratica o jogo, ou quais são as regras e os procedimentos, quais são as penalidades, como se chega ao vencedor, né? No caso de uma experiência de física ou de química, quais procedimentos devem ser seguidos, que
que materiais você tem que utilizar, em que ordem. Onde que esses textos circulam? Livros, revistas, folhetos, blogs, sites, mas também circulam oralmente, né? Como é que você jogava queimado quando era pequeno, quando era criança? Então, a pessoa pode oralmente contar uma regra de jogo. Uma atividade muito interessante para fazer na escola com as crianças de várias idades é pedir para os alunos inventarem um jogo, né? A gente estava conversando antes de começar a live, né, numa reunião que nós fizemos prévia, eu estava até falando com a Namir, que é professora de educação física, né? Trabalha com educação física, eu estava falando com ela, na escola da minha filha, uma vez os professores trabalharam em conjunto e pediram que as crianças inventassem uma regra de jogo. E foi muito engraçado, porque eles eram pequenos, deviam ter uns 9 aninhos, mais ou menos, e a graça da turma era inventar uma regra que a outra turma não conseguisse entender. Então, eles elaboravam jogos dificílimos, com regras super detalhadas, como o que valia, qual era a penalidade. O negócio era tão difícil que ninguém conseguia jogar. Mas o objetivo era exatamente isso, porque se só a turma A soubesse a regra, a turma B nunca ia ganhar. E aí, por sua vez, a turma B inventava um jogo bem difícil também para a turma A não conseguir ganhar. Então, assim, era muito engraçado, porque eles bolavam regras complicadíssimas para o jogo, né? Então, pedir para o aluno elaborar essas regras, elaborar esse jogo, entender qual é a sequência de procedimentos que devem ser seguidos, isso é uma atividade bastante interessante também para ser feita em sala de aula pelas várias disciplinas, né? E aí você pode trabalhar com o uso de formas verbais com essa intencionalidade imperativa, não precisa estar no imperativo, tá? Pode ser prender, pôr, puxar, costurar, mexer, bater, tá? Outra coisa também, mais uma vez falando da repetição, é normal que num texto injuntivo apareça a repetição de palavras, isso é típico. Então, você vai ensinar a fazer como é que joga futebol, você tem que falar de bola, de juiz, de jogador o tempo inteiro, não tem como substituir, né? Aqui, por exemplo, você tem 3 vezes a palavra prenda, 2 vezes a palavra ponha, não tem como você substituir isso, né? Então, essa repetição é constitutiva dos textos injuntivos, os textos que indicam procedimentos. Geralmente, esses textos são bem didáticos, em tópicos. Agora, eu estou até vendo que teve um erro de digitação aqui, está faltando o primeiro tracinho. Então, geralmente está em tópicos, ou às vezes vem até numerado, às vezes vem junto com uma ilustração, uma imagem para ajudar. As frases costumam ser curtas, não tem aquelas frases de 4 linhas, são frases curtas, orações absolutas, poucos pronomes, exatamente para ser o mais didático possível. Então, mostrar como isso facilita a leitura também é uma atividade interessante com os alunos. Pedir para o aluno reproduzir uma experiência ou reproduzir uma regra de jogo observando essas estratégias também é uma atividade interessante, tá? Agora, para a segunda parte da nossa fala, né, vai ser uma coisa bem rápida, em relação aos problemas dos enunciados. Quais são os problemas que aparecem nos enunciados das mais diversas disciplinas, português, literatura, história, sociologia, matemática, que dificultam a leitura, né? Então, em primeiro lugar, os enunciados têm que ser organizados de acordo com o nível de complexidade, de preferência, evitando muitas inversões sintáticas. E quando for necessário, fazendo divisões em itens, né? Quanto mais complexo for o enunciado, mais difícil é para fazer alguma coisa, né? Isso até a gente sente, né? Eu acho que todo mundo aqui, quando chegou na faculdade, com aqueles enunciados mais complexos, sentiu dificuldade de ver se alguma coisa com um verbo de comando negritado, destacado, que é como a gente geralmente faz na escola. Então, quais são os problemas que às vezes aparecem nos enunciados e nas atividades de leitura? Primeiro é o excesso de exercícios que apenas copiam informações do texto. Como eu falei antes, é importante ter atividades como essas, bem objetivas, de identificação das informações do texto, mas é importante que a leitura vá além disso, né? Por mais que os alunos às vezes tenham dificuldade, porque senão eles nunca vão ser desafiados a ir além disso. Então, aqui eu estou dando exemplo de duas questões em que a frase está idêntica do texto em que foi retirado, então o aluno não precisa nem ler, ele vai para o enunciado, olha o enunciado, copia, né? Como acontece às vezes nas provas de inglês ou de espanhol, né? Você tem assim, where is the dog? Dog, pega dog é cachorro, acha dog no texto, copia a frase e respondeu o enunciado sem ter lido o texto, né?
Outra coisa que também acontece às vezes é o problema de redação, frase truncada. Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu retirei da internet. É uma questão que estava mais ou menos assim, eu só fiz uma mudança de vocabulário. Assim, considerando que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, discuta o julgamento de Nuremberg. Bom, em primeiro lugar, as duas frases não constituem, de fato, duas frases, né? Parece que a segunda é a continuação da primeira, talvez devesse ter uma vírgula. Mas, ao mesmo tempo, não parece haver uma relação semântica, né? A gente sabe que o julgamento de Nuremberg aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Mas como é que eu tenho que considerar a Segunda Guerra Mundial para discutir o julgamento de Nuremberg? O que é para fazer exatamente, né? O que é esse considerando? Esses verbos no gerúndio geralmente dão um problemão nos enunciados. Então, esse é o exemplo de um enunciado que tem frases truncadas, quebradas, que causam dificuldade de compreensão. E eu, por exemplo, não saberia o que fazer numa questão como essa. Eu sei que é para discutir o julgamento de Nuremberg, mas como assim, considerando que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945? O que é para fazer exatamente? O que na primeira frase vai interferir a resposta da segunda, né? É um problema de redação mesmo. Esse outro exemplo eu também retirei da internet. Foi só jogar questão de matemática considerando e apareceu um enunciado com um problema, né? Por que a gente às vezes brinca tanto com esses enunciados que começam com considerando? Quem é professor de português vai lembrar, quem não é deve lembrar também das aulas de português, quando na escola aprendi as orações reduzidas de gerúndio, né? O considerando é um verbo no gerúndio. Então, quando você tem uma oração com verbo no gerúndio, ela é uma oração subordinada a uma oração principal. Se você começa a frase com verbo no gerúndio, isso significa que a oração principal vem depois. Então, o ideal seria você colocar na ordem oposta, você colocar primeiro a oração principal e depois a oração no gerúndio. Mas essa é uma estrutura típica de enunciados de matemática, de física e de química, né? Só que é necessário que se tome muito cuidado também com as regras de pontuação e as regras de coesão desses enunciados, porque o que está entre colchetes não aparece no enunciado original. Então, eu vou ler para vocês como o enunciado original está escrito. É sem o que está entre colchetes. Considerando que na porta não vai rodapé e que cada lado do quadradinho mede 1 metro, é correto afirmar que a área revestida pelo piso é de 23 metros quadrados e a medida do rodapé é. É isso que está escrito aqui. Então, sem a vírgula, a gente não sabe sequer qual é a oração reduzida de gerúndio, porque a oração reduzida do gerúndio parte do dado, a informação que é dada. Né? A informação por meio a partir da qual você tem que partir você tem que começar nessa informação para poder chegar no enunciado principal, que é o que de fato se quer saber, qual é a medida do rodapé. Só que está sem a vírgula, então não se marca isso. Então, considerando que na porta não vai rodapé e que cada lado do quadradinho mede 1 metro, essa é a primeira parte do enunciado. Eu tenho que considerar que não tem rodapé na porta e cada lado do quadrado mede 1 metro. Aí, vírgula. É correto afirmar que a área revestida do piso é de 23 metros quadrados e que a medida do rodapé é. Então, a ausência desse que também traz uma dificuldade de leitura. Porque fica parecendo que é correto afirmar que a área revestida pelo piso é de 23 metros quadrados e a medida do rodapé. Vejam que a leitura é completamente diferente. E só para vocês terem uma ideia, a primeira opção de resposta era 23 metros quadrados. Então, quando eu fui ler as opções, eu falei assim, gente, eu ia ter maior dificuldade de entender o enunciado. Deixa eu pontuar, deixa eu organizar o enunciado para poder entender o que está sendo pedido também. Então, tem um problema aqui, o que a gente chama de falta de paralelismo. É correto afirmar o quê? Duas coisas. Que a área revestida é de 23 metros quadrados e que a medida do rodapé é... E aí você quer saber qual é a medida do rodapé. Então, talvez para evitar a repetição do que, a pessoa tenha eliminado esse segundo que. Só que com isso causa um problema de leitura. E a falta de vírgula também é mais um problema de leitura. Então, muitas vezes, a dificuldade de leitura dos alunos também está associada aos problemas dos enunciados, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o exemplo de um trabalho de uma
co-orientando a minha, a Cristiana Rosas, que terminou o Prof. Letras recentemente, mestrado profissional em letras, orientada pela Danúzia Santos, colega lá da UFRJ. Eu fui co-orientadora, e a Cristiana fez um trabalho fantástico. Ela pegou material de ciências, material didático de ciências, elaborado por professores, com autorização do professor, para alunos de uma turma de EJA semipresencial, que os alunos tinham uma dificuldade incrível de entender aqueles textos. Eram alunos de EJA, muita dificuldade de leitura, e aí a Cristiana percebeu que a dificuldade decorria de vários aspectos, desde a estruturação do texto, que às vezes no recorte cole retirava um pedaço de informação e esquecia de retirar a questão referente àquele pedaço, então tinha perguntas que não tinha como achar a resposta, até perguntas muito de cópia e outras perguntas que os alunos não conseguiam identificar, né? Porque eles tinham dificuldade de leitura do texto base e de leitura do enunciado. Então, esse link, né, do Prof. Letras, se vocês jogarem no Google, Prof. Letras, repositório, dissertações, vocês acham o link, não precisam nem copiar, tá? Então, vale a pena vocês procurarem a dissertação da Cristiana Rosas, porque ela faz um trabalho muito interessante com o texto da área de ciências. E aqui eu vou mostrar 2 exemplos. Um exemplo, que é um texto que fala sobre a questão da água na cidade. Você pediu para avisar, desculpe interromper, 50 minutos, tá bom? 50 e 40. Já estamos em 50. Vocês estão me roubando tempo aí. Mas eu já estou acabando. Né? Porque eu vi que a gente começou 5h15 aqui, na verdade, por isso que eu estou falando 40. Tá ótimo. Mas eu já estou indo para a parte da literatura. Só para que você pediu. Isso aí, não, tá ótimo. Obrigada, Mônica. Então, esse exemplo é um exemplo que fala da água, né? Então, a Cristiana elaborou atividades exatamente sobre aquelas estratégias de referenciação para o aluno identificar no texto esses elementos. Porque aí fala a estação. Que estação? Falam de várias estações de tratamento de água no texto. Então, se ele não identifica que é a estação Guandu ou que é outra estação de tratamento da água, o aluno não vai entender o texto, né? Sistema, que sistema é esse? Então, ele tem que entender que a palavra sistema está sintetizando tudo que foi dito anteriormente. Um outro exemplo tem a ver com o uso dos parênteses, gente. A gente acha que também é muito fácil, que os parênteses estão ali por uma questão didática, e é verdade, mas muitas vezes o aluno não identifica que a informação que está entre parênteses equivale à informação que veio anteriormente. Então, SEDAI, por exemplo, é a sigla para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, né? E aí é uma atividade, inclusive, para os alunos identificarem o efeito de sentido do uso dos parênteses. Para que servem os parênteses? Existe outro exemplo no texto? Será que o outro exemplo tem o mesmo valor? Por exemplo, aqui é para indicar a sigla se referindo à palavra anterior, mas aqui não. Aqui é para dar informação complementar. Então, vejam que os parênteses têm usos variados, e aí é importante mostrar isso para os alunos também no texto. E para finalizar, né, para falar um pouquinho de literatura, eu trouxe aqui uma sugestão de vários livros lindíssimos, premiados, reconhecidos pela sua qualidade, livros que são ou informativos, ou são livros autorais em matéria de estruturação textual, né? São livros de contos, são livros de poesia, né? Mas são livros que trabalham, que abordam temas variados. Eu queria abrir parênteses aqui. A gente não tem que considerar a literatura como algo que serve para. Não é esse o meu objetivo aqui, e seria rasgar o meu diploma dizer isso, inclusive, né? Mônica foi minha aluna na disciplina de literatura infantil e juvenil. Sempre que a gente fala de literatura infantil e juvenil, é importante destacar isso. Eu também faço parte do grupo de leitores votantes da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não considerar o texto literário, o texto que tem uma produção artística, como algo que serve para ensinar isso. Mas a gente sabe que existem temáticas. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidinho de cada um desses livros. Um Dia, um Rio, é um poema em homenagem ao Rio Doce, né, que foi tão maltratado pela poluição da Vale, lá em Minas Gerais. Frida Kahlo, uma biografia
e Tudo sobre Anne, e Malala, uma menina que queria ir para a escola, são títulos autoexplicativos, falam de Malala, Frida Kahlo e Anne Frank, com perspectivas diferentes, ou fazendo pequenos relatos da vida das personagens, ou colaborando, trazendo informações da época, como é o caso de Tudo sobre Anne, que tem inclusive recortes de jornal da época da Segunda Guerra Mundial, ingressos de cinema, fotos, bilhetinhos que eram escritos parabéns de aniversário, enfim, são textos que são livros fantásticos que apresentam três personagens, três personalidades, né, que não são personagens, mas que se transformam em personagens nessas obras e que são abordadas de maneira muito bonita, muito bem articulada em relação ao projeto gráfico editorial e ao material linguístico e que podem ser úteis para várias disciplinas também, né? Mais uma vez destacando, literatura não é para ser utilitária, mas a gente pode aproveitar esses materiais fantásticos para estimular a formação do leitor e trabalhar uma série de aspectos. A História da Terra em 100 palavras é uma brincadeira com aqueles almanaques, né? Só que é uma brincadeira muito inteligente e muito criativa, abordando uma série de questões associadas ao planeta Terra com uma linguagem que é acessível para crianças de várias idades. O Enigma do Infinito é um livro fantástico que faz um paralelo entre matemática e poesia. Vale a pena ler esse livro, o jogo de palavras que aparece nos textos, trabalhando matemática e poesia. E Contos de Moçambique, o próprio nome diz também, é um texto lindíssimo, e por meio desses contos a gente fica conhecendo um pouco da história de Moçambique, da geografia de Moçambique, das questões de falta d'água, de pobreza, né? Questões sociológicas e antropológicas que a gente pode trabalhar também. Os vários diários de Pilar, alguns são um pouco melhores que os outros, né? Mas o Diário de Pilar na Grécia, Diário de Pilar no Egito, por exemplo, são livros famosíssimos, né? As crianças gostam muito. E na escola da minha filha já houve um trabalho interessantíssimo entre professor de geografia, história e português, né? Trabalhando o Diário da Pilar, né? Labirintos, parques nacionais, o próprio nome diz, cada capítulo fala de um parque nacional, articulando, juntando todos esses parques como se eles fizessem parte, quase num quebra-cabeça, para formar o Brasil. Terra de Cabrinha é um livro lindíssimo que fala de brincadeiras que são feitas pelo Brasil afora, principalmente no sertão nordestino, né? Então é um livro que tem ilustrações, que tem fotos, que traz propostas de atividades típicas do sertão, parlendas, trava-línguas. Uma nova maneira de enxergar grandes conceitos. Também é um texto bem interessante porque apresenta conceitos complexos das ciências para a linguagem infantil. Então tem uma hora que faz uma comparação entre o pão de forma e uma pessoa, como é que seria o mundo se o mundo fosse um pão de forma, de que tamanho seria a pessoa, uma coisa assim bem concreta, né, para trabalhar conhecimentos científicos, né? Vozes Ancestrais, um livro lindíssimo que apresenta histórias dos indígenas brasileiros, e hoje em dia, cada vez mais, é essencial a gente respeitar a cultura indígena e o trabalho que é feito com os indígenas. Um Raio de Luz, a história do Albert Einstein, em que o Albert Einstein é personagem da sua própria história. E O Muro, o próprio nome também já traz uma ideia do que seja o assunto, né? Tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. É um texto autobiográfico, que o autor Peter Sis viveu na República Tcheca na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o muro, que é marcado aí em vermelho, vai passando por todas as páginas do livro, e esse jogo da cor vermelha no livro é bastante interessante. Então, vejam o que vocês têm aí. Todas as ciências de física, química, biologia, matemática, educação física, antropologia, sociologia, filosofia, história, geografia, português, literatura, tudo junto e misturado. E para encerrar,
eu queria compartilhar com vocês a postagem do PIBID de Matemática da UFRJ. Eu quis fazer isso por vários motivos. Primeiro, para valorizar o trabalho que nós fazemos na UFRJ. E, em segundo lugar, porque nós fomos bombardeados nesses últimos dias pela notícia avassaladora da falta de verbas nas universidades públicas federais, em especial a UFRJ, mas todas as federais vêm sofrendo com corte de verbas nos últimos anos, e é importante que a gente repita o óbvio, né, que na educação pública nós estamos tirando leite de pedra, né, e temos que valorizar o trabalho que nós fazemos na escola pública e nas universidades públicas, não desmerecendo as particulares, é óbvio, nem as escolas particulares, mas é importante cada vez mais dar valor ao trabalho que é feito nas universidades públicas. E essa imagem é uma postagem do Instagram do PIBID de Matemática da UFRJ, em que eles compartilham uma história baseada na história de Sherlock Holmes, não é uma história original, é uma história que retoma o personagem Sherlock Holmes, usando ferramentas, teorias, jogos, estatísticas, previsibilidade de erros, ou seja, conceitos matemáticos para poder solucionar o crime, né? E aqui à esquerda, vocês têm vários endereços de PIBID, que é o projeto de iniciação à docência, né, de bolsas para iniciação à docência, que estimula os nossos licenciandos a atuar nas escolas públicas do nosso município e de outros, do Rio de Janeiro, de Niterói, de São Gonçalo, e de alguns municípios da Baixada Fluminense também. Então, tem o PIBID de Matemática, de Artes Visuais, o PIBID de Texto, que eu tenho a honra de coordenar junto com a minha colega Alessandra Fontes, o PIBID de Sociologia, aí é um PIBID da UERJ, o PIBID de Educação Física, e se vocês entrarem no Instagram e digitarem PIBID, vocês vão ter acesso a esse material que é divulgado em todas as instituições que formam licenciandos no Brasil e que vem tentando colocar em prática uma série de atividades que ajudam muito o professor da educação básica, né? A gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor, a internet a nosso favor. A gente tem na internet book trailers, que são trailers de livros que estimulam a leitura, que nós podemos pedir para os alunos fazerem também, trabalhos com QR Code, livros disponíveis gratuitamente e legalmente. Também é importante destacar isso, o cuidado ético que a gente tem que ter com o material que é compartilhado na internet. Então, esse site isu.com disponibiliza vários desses livros que eu citei para vocês e muitos outros. Às vezes a gente não trabalha um livro em sala de aula, um texto literário, porque não tem como comprar esse livro, né? Os alunos não têm condição de comprar. Mas há várias plataformas oficiais, legais, que disponibilizam esses livros, e o isu.com é uma delas. Então, vamos aproveitar essa tecnologia a nosso favor para a gente poder finalmente continuar defendendo a educação pública e continuar colocando em prática essa que é a minha citação preferida dos parâmetros, embora eu também tenha várias críticas aos PCN, de que toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva. Então, é isso que tem que ser o nosso compromisso. Eu espero ter colaborado um pouco com vocês. Desculpe se eu falei muito rápido, mas eu falo rápido mesmo. E, enfim, contem comigo aí para o que vocês precisarem. Espero ter ajudado vocês. Estou disponível para as perguntas. Obrigada. Nossa, isso é uma honra. Eu só quero esclarecer duas coisas ao público que está nos assistindo. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem, nós estamos anotando tudo aqui no chat, tá? Além de algumas perguntas que já estão pré-formuladas, e a gente vai bater um papo agora entre mim e a Leonor. Mas antes eu gostaria de ler alguns comentários, Leonor, que estão já subindo pelo chat. O Luan Siqueira, que foi meu aluno, que é o meu pupilo, que hoje é mestrando de literatura, ele já começou dizendo que a aula é que o encontro é uma grande aula. Isabel acabou de dizer que está aprendendo muito. Isabel Tubino, que é doutora em linguística pela UF, minha amiga pessoal. Nilson, um amigão meu de educação física, disse que foi muito interessante, muito didático esse encontro. A Márcia Peçanha, professora da UF também, dizendo que também há o encontro muito didático, com muita explanação. Gisele Esteves, dizendo que as explicações estão ótimas e as orientações também.
Gleice Coelho elogiando também, muito bom o encontro. Igor Kleiman, não sei, dizendo que é excelente. Lúcia Helena, que também é minha amiga, mediadora de leitura, que trabalha nas bibliotecas populares, que poderia ficar aqui mais 2 horas tranquilamente, porque o encontro está sendo muito produtivo. Mas nós combinamos alguns tópicos de debate, e enquanto isso eu vou anotando também algumas perguntas. Eu peço ajuda ao Rafael ou ao Rômulo, que estão aqui no backstage, para registrar essas perguntas, e nós vamos conversar o tempo que vocês acharem interessante, que a gente continue a conversa. Bom, Leonor, vamos lá. Você é uma profissional que pauta o seu trabalho, a sua docência, a sua atividade acadêmica no texto. Você defende tenazmente que toda atividade tem que ser o fundamento texto, né? E por que isso é tão necessário? Porque o texto ele tem que estar presente não só nas aulas de português, mas em todas as disciplinas da educação básica. Tá. Em primeiro lugar, obrigada aí pelos comentários de quem está nos assistindo. Gisele foi minha aluna. Algumas pessoas, talvez... depois eu vou dar uma olhada ali no chat também para ver quem é que está aí, mas muito obrigada pela atenção de todos. Não sou só eu que defendo, né, o trabalho com texto. Na verdade, isso já é uma defesa de muitos anos, principalmente da década de 80 para cá, mas se nós voltarmos um pouquinho atrás no tempo, nós vamos lembrar daquele livro didático da Magda Soares, Português através de Textos, né, que já na década de 70 defendia isso. Uma coisa que é importante dizer, porque eu sou conhecida por trabalhar com texto, por pesquisar na linguística de texto, e as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender que quando a gente fala de texto, a gente fala de texto num sentido bem amplo do termo, né? Então, você pode trabalhar uma manchete, que é um texto, você pode trabalhar uma imagem, que é um texto, uma música, o gestual também é texto, né? Por isso que hoje em dia, até na BNCC, se fala tanto de análise linguística semiótica, né? Na verdade, é tudo junto e misturado, né? Todo mundo deve lembrar da experiência que é levar uma tirinha da Mafalda para a sala de aula e os alunos não entenderem nada, porque às vezes eles não entendem nem quem é a Mafalda, nem do que a Mafalda está falando. O Calvin, né? O Calvin e a Mafalda estão disputando aí a liderança. Tem até um meme que é assim, o Calvin, a Mafalda e o Agar. E o Agar, né? Então, eles falando assim, eu sou o Calvin, eu sou a Mafalda, eu sou o Agar, e nós estamos aqui para ferrar com a prova de vocês, né? Você precisa acionar uma série de conhecimentos. Então, o trabalho com o texto, numa perspectiva bastante abrangente, é essencial para a gente formar, de fato, um leitor crítico, né? E para a gente poder entender do que a gente está falando. Então, um enunciado de matemática é um texto, uma fórmula é um texto, né? Os meus alunos ficam muito surpresos quando eu digo que eu não era boa aluna em português. Eu era boa aluna em matemática. Eu sempre fui excelente em matemática, ao contrário do que acontece com muitos colegas de português. Sempre fui excelente aluna em matemática e não era tão boa aluna assim em português. Eu me tornei professora de português por outros caminhos, porque eu comecei a me apaixonar pela literatura, pelas línguas estrangeiras, e quando cheguei na UFRJ, me apaixonei pela língua portuguesa e pela linguística. Mas eu era excelente em matemática. E eu costumo dizer que o raciocínio matemático é essencial para a gente conseguir entender, por exemplo, a estrutura sintática de um enunciado, né? Porque a estrutura sintática é muito matemática, ela é muito lógica, ela tem que ter uma lógica. E quando você entende essa lógica, você entende também uma outra língua, uma língua estrangeira, você vai fazendo um raciocínio, né? O raciocínio vai ficando mais abrangente, né? Então, o trabalho com texto é importante em todas as disciplinas, exatamente para nos colocar como atores desse aprendizado. E não simplesmente como copistas de informações que aparecem no quadro e no livro didático. Certo. Bom, você tem um slide dedicado ao texto narrativo, né? E dentro desse slide você trabalha a questão, você aborda, você enfatiza a questão dessa referenciação. A referenciação ela é tão importante para a compreensão como a produção do textual. Como é que um bom trabalho de referenciação pode contribuir para a produção textual do aluno? Então, isso daí foi exatamente o que eu tentei mostrar naquele exemplo, e aí uma dica que eu posso dar para professores de todas as áreas. Então, assim, professor de matemática, de física, de educação física, seja lá o que for, né?
está identificando que o aluno está com dificuldade de leitura ou quer fazer um trabalho específico de leitura em algum texto, marca com os alunos as palavras-chave. Eu estou falando isso, isso chega a ser até um pouco incoerente em relação ao próprio conceito de referenciação. O conceito de referenciação é muito mais abrangente do que isso, tá, gente? Eu estou simplificando aqui, porque o objetivo dessa live não é ficar teorizando sobre conceitos linguísticos e tal, né? O conceito de referenciação, por exemplo, é muito mais abrangente. Informações que não aparecem no texto colaboram para a construção da referenciação. E aí a gente entraria num vocabulário muito específico, muito técnico, né? Pois é, e o objetivo aqui... da linguística. Exatamente, o objetivo aqui não é esse. Então, quem quiser pode entrar lá na minha homepage, lá no meu site, dar uma lida nos meus textos que vai entender. Inclusive, tem um texto meu de 2015, que tem só 7 páginas e que está lá no meu site, que é bem simples para entender o que é a estratégia de referenciação. Mas para todo mundo entender. Então, por exemplo, você pega a palavra-chave do texto, Amazonas, e vai sublinhando com os alunos todas as vezes que aparece ou a palavra Amazonas, ou Rio, ou sua, porque pode estar alguma coisa referente ao livro, né? A sua extensão, né? Referente ao Rio, e vai sublinhando e vai marcando com os alunos e mostrando como é que isso vai construindo o efeito no texto. Ou naquele texto de história, o mais interessante naquele texto não é só identificar que os portugueses são retomados por Portugal, portugueses, coroa portuguesa, os portugueses, o rei de Portugal. O mais interessante é observar que os índios não aparecem. E que esses elementos, Portugal, a coroa portuguesa, os portugueses, estão sempre numa postura ativa. E que os indígenas, quando aparecem apenas em 2 momentos, estão sempre numa postura, e o Brasil também, estão sempre numa postura passiva. Ou seja, então é Portugal que é o herói. É Portugal que está agindo, é Portugal que está fazendo alguma coisa. O Brasil estava lá deitado em berço esplêndido e vieram esses malvados, maquiavélicos, invasores e atacaram, contrabandearam. Os portugueses não estavam contrabandeando, não. Eles estavam comercializando, explorando. Os outros povos é que estavam saqueando e contrabandeando. Vejam como a escolha vocabular é importante, a associação do sujeito com o verbo. O professor não precisa falar de sujeito e verbo em matéria de classificação, né? Mas mostrar para o aluno como é que isso constrói o efeito. E como é que nesse texto, por exemplo, os indígenas contariam essa história desse jeito? Os franceses contariam a história desse jeito? Os holandeses... Mudança de perspectiva, né? De ponto de vista, é muito interessante também. Exatamente. Outro dia eu estava vendo um vídeo, vale a pena vocês seguirem no YouTube, o Buenas Ideias, do Eduardo Bueno. Sim, adoro. Ele é divertidíssimo. E ele estava falando sobre os holandeses no Brasil. E aí ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, é engraçado isso, né? O cara é colonizado e ainda quer escolher o colonizador, né? Então, a gente tinha que ter sido colonizado pelos holandeses. Como é que você quer escolher o colonizador? E aí ele vai falando do que foi essa chegada dos holandeses aqui, o que levou a essa chegada, o que aconteceu, né? Então, assim, é uma perspectiva histórica. Eu gostaria de ler um texto de história da Holanda para saber como é que o Maurício de Nassau aparece, né? Certamente não é como um vilão, né? Que a gente vê que o Maurício de Nassau que invadiu não sei o quê. E essa questão também de chamá-los de piratas, porque não necessariamente eles eram piratas. Pirata era outra coisa. Né? Mas considerar todos como piratas ou corsários é considerar todos como ladrões, como agentes do mal, digamos assim. Né? Só lembrando a todos que esse encontro vai ser gravado, está sendo gravado, desculpe. E se vocês quiserem recuperar alguma informação, algum link, algum site que a Leonor sugeriu, é só depois vocês retomarem a gravação e anotarem com mais calma. A questão do texto literário, né? Você falou que o texto não pode ser um pretexto. O texto não é ferramenta pura e simples para se trabalhar conteúdo. E eu vou lembrar de Paulo Freire, que pregava, né?
Eu acho que o Paulo Freire ele está presente, ainda se faz presente. A pedagogia da autonomia, né, que o aluno ele deve ganhar essa autonomia. E em que medida esses textos literários trabalhados nas diversas disciplinas podem, como objeto de arte, né, como objeto de arte, não como pretextos de conteúdo, podem contribuir para essa autonomia de aprendizagem? Bom, de várias maneiras diferentes, né? Eu acho que antes de mais nada... Bom, o ideal, se a gente não vivesse num país que taxa livro, né? Uhum. Que libera outras coisas, né? Isso é assustador, um país que acha que livro só pode ser para elite. E sabe-se lá que tipo de elite é essa que a gente está pensando que vai querer ler livro, né? Mas o ideal seria que o aluno tivesse o contato com o material livro, né? Com o objeto livro, porque o objeto livro é tridimensional, né? É totalmente diferente você ver um livro na tela e você manusear o livro, você perceber, às vezes, até nuances de cor, nuances de imagem, a perspectiva do livro, né? Eu me lembro de eu acho que eu comentei na sua turma, Mônica, do livro Cânticos, da Ângela Lago, né? Uhum. É um livro de ilustrações, um livro que a gente chama de livro de imagem, e que uma vez eu assisti uma palestra da Ângela Lago falando isso, né? Que, na verdade, esse livro não era para ser lido assim, ele era para ser lido assim. Então, ela botou o livro no chão e olhou, e aí quando a gente coloca o livro no chão ou no teto, né? Coloca para cima e lê, a gente vê uma perspectiva que, olhando na vertical, é impossível de perceber, né? A gente não consegue perceber. Então, a autonomia também está nesse próprio manusear do livro, né? E na questão do aluno se sentir leitor de verdade e não simplesmente aquele que precisa encontrar algum tipo de informação no texto. É lógico que a gente acaba tendo uma leitura, às vezes, um pouco utilitária dos textos em geral, né? Qualquer texto, quando entra na escola, até uma receita de bolo, quando entra na escola, deixa de ser receita de bolo. Ninguém nem faz a receita, né? Porque aquilo ali vira a chamada didatização do gênero, né? Aquilo ali vira um material de estudo. Mas, na verdade, esses materiais, eles são importantíssimos para serem lidos, para serem discutidos, para serem avaliados, para serem criticados. Por que eu gostei? Por que eu não gostei? Por que esse livro me incomodou? Por que essa história me incomodou? Por que esse poema me incomodou? Eu não coloquei ali o livro A Cruzada das Crianças, do Brecht. A Cruzada das Crianças, eu cheguei a abrir a imagem para copiar, mas assim, é um livro que me incomoda tanto, é um livro tão triste, é um poema tão triste, mas é exatamente isso que fez com que esse livro nunca mais saísse da minha cabeça, né, da minha memória. Então, assim, os livros mexem com a gente. Então, a gente tem que aproveitar essa possibilidade de trabalho multissemiótico com essa leitura infantil, literatura infantil e juvenil, para incentivar esse leitor, né? Para fazer com que ele se sinta, de fato, um leitor crítico, um leitor autônomo, um leitor que é capaz de se posicionar diante do texto. E aí eu vou pegar o gancho, o link, e vou citar dois teóricos que você se vale muito em suas aulas, que é o Ezequiel Teodoro da Silva e a Magda Soares, que Isabel Tubino já elogiou aqui no chat. E eu tô me remetendo muito às suas aulas, né? Eu já falei no início, nós tivemos contato no ano passado, quando o curso retomou, na força e na coragem, nós estamos levando o curso de forma remota, né? Não era para ser, mas acabou tendo que ser. E você falou, há um texto que você cita, uma passagem do Ezequiel, dizendo que há uma diferença entre ledor e leitor, tá? E complementa com a Magda Soares quando afirma que ao povo permite-se que aprenda a ler, mas não se permite que se torne leitor. Eu gostaria que, complementando o que você disse agora, você pudesse comentar essas duas citações. Essa palavra ledor é importante destacar que tem mais de uma acepção, né? Por exemplo, se você vai ler para um cego, você é o ledor do cego, né? Não é nesse sentido que o Ezequiel Teodoro da Silva usa o termo ledor, ele usa o termo ledor como um neologismo, né? O ledor como aquele que simplesmente lê, simplesmente decodifica.
né? Aquela questão da decodificação do texto, é aquela pessoa que pode até copiar as informações do texto, mas que não adentra no texto de verdade. Porque para você adentrar no texto, você tem que se tornar leitor, você tem que ler nas entrelinhas, você tem que associar um texto ao outro, você tem que desconfiar do texto. Lembra também daquele texto do Luiz Antônio Aguiar, né? Que existem duas maneiras de ler um texto, confiando e desconfiando. Então a gente tem que sempre desconfiar do texto. Então, por que esse texto está aí? Por que está falando disso? Então, motivar esse questionamento, né? Inclusive até para não cair em fake news, para aprender a ler notícias de jornal, né? Para aprender a ler reportagem. E isso é tornar o leitor autônomo, é dar autonomia à leitura. Exatamente. Então, assim, uma coisa é, não temos que botar todo mundo na escola, todo mundo tem que saber ler, mas saber ler para quê? Para votar? Saber ler para quê? Para assinar um cheque? Não, formar leitores vai além disso. Né? Formar leitor é formar alguém que tem que ter um posicionamento crítico. Só que isso é muito perigoso, né? Porque aquele que é crítico, ele pode discordar de você. Na verdade, o certo é que ele discorde. E aí, quando ele discorda, ele cria um problema. Ele pode nem aceitar o que você oferece. Não quero, não gostei. É o Penac, né? Quando a gente lembra do Daniel Penac, dizendo, não quero ler, não quero mais ler isso, não gostei. E você também tem esse direito, né? Claro que você tem que... Tem vários caminhos. Uma coisa é você também não gostar de ler porque você não gosta do estilo. Eu, particularmente, por exemplo, não gosto muito do estilo do Jorge Amado. Li Capitães de Areia, li outros textos dele, mas não é algo que me agrade muito. Já sou apaixonada por Saramago. Então, assim, tem textos que às vezes você se apaixona, autores pelos quais você se apaixona e outros que não agradam tanto. Agora, uma coisa, você pode também não querer ler porque não gostou, ou então porque você se incomodou, que às vezes também é isso, o texto incomoda, e às vezes incomoda num determinado momento e depois não vai incomodar mais. Agora, também é importante, isso aí é uma coisa, eu acho que a gente até falou disso no curso, né? Mas a gente também tem que ter desafios de leitura, porque se a gente, a todo momento, não encarar esses desafios, a gente vai sempre ler as mesmas coisas. Né? O Roland Barthes fala do ponto, né? Tem que dar aquela pincelada na gente para que a gente se motive, né? Até no incômodo, isso está me incomodando, mas eu quero ver até onde isso vai dar, eu vou à frente. Né? Exatamente. E além nessa leitura. E em todas as áreas, né? Às vezes o aluno empaca numa determinada disciplina, mas porque ele está com uma dificuldade de leitura naquela disciplina. Então, e ninguém melhor do que o professor da própria disciplina para poder desatar esse nó de leitura, né? A gente está falando muito de leitura literária, mas de textos não literários também. Com certeza. Eu até pedi que você comentasse as obras, porque você sugeriu, você já comentou, então eu vou me valer do que eu li, que nós fizemos um trabalho com literatura. E esse aqui é um livro muito bacana, da Rosa Amanda Strauss, que é Mamãe Trouxe o Lobo para Casa. Esse foi o meu trabalho, particularmente. E o que a gente pode trabalhar, não só, eu acho que aqui está aparecendo, o imaginário, né? Mas que lobo é esse? Que lobo é esse? A gente pode trabalhar várias questões em sala de aula, além de despertar esse gosto, essa autonomia. Mas o que está por trás desse lobo? Quem é esse lobo? Esse lobo é o namorado da mãe, da mãe, que na verdade começa como lobo, começa trazendo resgatando aquele imaginário do lobo associado sempre à questão do mal, e que aos poucos vai se desfazendo, e atrás é a coleção de bruxas do meu pai. Então, são livros que podem ser trabalhados não só nas atividades de língua portuguesa. Há tanta coisa a se falar aqui, há tanta coisa a se conversar, e a gente pode puxar. Então, eu fui lá, busquei o livro rapidinho, que nós trouxemos e fomos buscar. E a ideia era essa: nós encontrarmos o que está por trás daquelas palavras, daquelas ilustrações, e despertar nesse leitor esse incômodo, né? De que eu quero alguma coisa a mais, além dessa leitura. Nós temos aqui, a Isabel está comentando também, Isabel Tubino, que Ezequiel da Silva afirma que é preciso ler de maneira crítica para transformar a realidade que está aí. Isso é um comentário que a Isabel está fazendo. E
Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, há muitos elogios aqui. Eu só vou tirar uma dúvida da Ana Inocêncio, porque durante 2 anos eu ministrei um curso no memorial chamado Português à la carte. E o curso, eles estão me pedindo com a volta do curso. Gente, olha só, por enquanto o memorial ele se encontra fechado por conta da pandemia. Mas há uma sementinha já sendo plantada, que a gente possa transformar esse curso de forma remota, tá? Mas ainda é uma semente, nada mais, não posso ir além disso, porque nada mais foi discutido, nem amadurecido. Só para a gente fechar, e eu volto ao seu primeiro slide, em que você diz que todo professor é um professor de linguagem. Qual a importância de o professor ser também um leitor? Aí é grande pulo do gato. Em qualquer nível de escolaridade, se o professor não é leitor, ele dificilmente vai formar leitores, né? Quando a gente fala de ensino, principalmente de educação básica, é muito comum as pessoas até se sentirem um pouco chateadas, né? Porque fica parecendo que a gente está falando que as coisas não estão acontecendo, não estão ocorrendo, e que a culpa é do professor. Eu queria destacar que aqui não é uma questão de culpa, mas é uma questão de divisão de responsabilidades, né? A prefeitura, o governo do estado, o governo federal, as escolas, as direções, todo mundo tem responsabilidade com a educação, o professor tem responsabilidade com a educação, a família, os alunos e assim vai, né? Então, quando a gente fala do professor leitor, é mais do que o professor que lê a quantidade, mas é o professor que lê pela qualidade, que lê uma variedade de textos, que lê de uma maneira abrangente, que também lê de uma maneira crítica. Durante o tempo em que eu trabalhei na educação básica, muitas vezes eu ouvia piadinhas, mesmo sendo professora de português, por levar livros para os meus alunos e por estimular meus alunos a ler, né? Eu fico muito feliz quando eu reencontro esses alunos presencialmente ou virtualmente, pelo Facebook, às vezes até pelo WhatsApp, e eles lembram das coisas que eles leram para mim. Às vezes o primeiro livro que eles leram na vida foi na minha disciplina. E às vezes a gente também tem uma imagem como professor, uma imagem muito seletiva de leitura, né? A gente fala assim, mas eu vou levar que texto para o aluno ler? Mas é muito difícil, o livro é difícil, ou o livro é caro, ou vai ser difícil levar, vai ser difícil trabalhar. Na verdade, o que a gente tem que fazer, o professor tem que experimentar, tanto como leitor, como também como próprio professor em sala de aula, né? Então, no caso do professor leitor, cada vez está mais difícil comprar livros, os livros são caros e tal, mas eu acho que a gente tem que aproveitar os recursos que estão na nossa frente. Se teve uma coisa que a pandemia nos trouxe e que eu acho que foi a única coisa positiva que a pandemia nos trouxe, foi a possibilidade de nós perdermos o medo da tecnologia. Quem ainda tinha medo da tecnologia. Então, na internet, a gente tem acesso a materiais fantásticos, resenhas, vídeos que são resenhas de livros, livros disponíveis gratuitamente. Quando são livros que já estão no domínio público, você pode ter acesso gratuitamente também. Não é a mesma coisa que manusear um livro? Não, não é a mesma coisa que manusear um livro, mas é melhor do que nada. Eu não tenho tempo para ler o livro inteiro, então lê um conto. Ler um poema. Uma coisa que eu também queria sugerir para os professores das mais diversas disciplinas, visitem o site da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Sigam a conta do Instituto Quindim no Instagram. Sigam a conta da Fundação, a FNLIJ, né? FNLIJ. Na internet, se você digitar prêmio FNLIJ, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, você tem acesso ao site que tem todos os livros premiados em todos os anos. Você tem como baixar essa lista e aí você vai procurando na internet os livros que ganharam prêmio. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei por onde começar. Estou dando a ideia do livro de literatura infantil e juvenil, tá? Vocês também podem fazer a busca pelo Prêmio Jabuti. Vocês podem seguir contas no Instagram de pessoas que comentam textos literários. Tem uma conta no Instagram que eu adoro, eu nem conheço a autora, mas a gente já está até trocando figurinhas
pelos comentários, que é Literatura na Escola, também faz um trabalho fantástico. Então, assim, o professor tem que ser leitor, mas às vezes começar é difícil. Então, começa com um conto, começa com um poema, começa então lendo uma matéria de jornal de uma área que você goste, mas começa a ler essa matéria com posicionamento crítico. Por que essa palavra apareceu aqui? Por que essa frase está tão longa? Por que essa frase está tão curta? Por que tem essa ironia? Né? Se a gente começa a ter essa formação de leitor crítico, a gente já está se formando como leitor. A gente só aprende a ler lendo. Sim, claro. Não tem outro caminho. E lendo textos variados. Né? Lendo textos variados. Textos variados. Tem múltiplas linguagens, É só lembrar que... agradecer inicialmente, lembrar que há pessoas de Portugal nos assistindo, há pessoas da Unipampa nos assistindo, a Patrícia Moraes, ela disse que assiste todas as suas palestras. Tá? E aí, agradecer muito a sua presença, aos meus amigos de profissão e de vida, muitos aqui já passaram aqui, eu estou lendo, Ana Maria, Isabel, Rafael, Cássia, pessoas que trabalharam comigo, Rafael Cássia está aqui, então pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver, de trabalhar, de trocar ideias. Agora apareceu minha xará, Mônica Martiniano, são professores e que gentilmente, assim que eu os convidei, eles, não, nós estaremos lá, nós estaremos assistindo, e agradecer mais uma vez a sua participação, a sua pronta disposição, predisposição para estar aqui conosco e que a gente que possamos repetir esses encontros outras vezes, porque sempre saímos diferentes da maneira, em relação à maneira que entramos. Obrigada, Leonor, muito obrigada por tudo, tá? Mais uma vez. Gente, eu queria agradecer mais uma vez o convite, o carinho da Mônica por me convidar. Eu sempre aceito, sempre que Niterói me chama, eu aceito. Acho que eu já sou até cidadã honorária de Niterói, de tanto que eu já fui a Niterói para dar ganhar. Vamos sugerir uma medalha na Câmara. Vai ser muito bom. Eu vou sempre com muito prazer, fiz grandes amigos, aprendi muito, tá? E sempre que eu tenho contato nesses cursos é um aprendizado mútuo, eu acho que é uma troca, e é uma troca que é muito importante. E quando vocês quiserem, podem ir lá me visitar no meu site, podem mandar uma mensagem, podem entrar lá no gplint.frj, que é o meu grupo de pesquisa, para conhecer um pouquinho do que a gente vem fazendo. E obrigada pelo convite, boa noite para todo mundo, bom trabalho e boa sorte. E só reiterando o que a Leonor falou, nossas universidades estão sendo sucateadas, estão sendo destroçadas. O trabalho que os professores estão fazendo, os alunos, é um trabalho de realmente hercúleo, é um trabalho de quebrar pedra. Então, esse momento é um momento de resistência. Se rir é um ato de resistência, defender a universidade também é um ato de resistência. Estamos aí resistindo. Isso aqui é um momento de resistência também, de manter viva a chama, acesa a chama da universidade pública, da UFRJ, da UF, da UERJ, no caso do nosso estado. Obrigada. Ok. Então, vamos aos nossos agradecimentos, tá? Agradecemos ao secretário de Educação, Vinícius Vulgo, ao subsecretário de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional da Secretaria de Educação de Niterói, Tiago Risso, e toda a sua equipe, em especial ao coordenador de Ações Culturais, Silverton Cruz, a Ascom da Educação de Niterói, e especialmente os jornalistas Carol, Rafael e o Rômulo. A coordenação do curso de especialização em literatura infantil e juvenil da Faculdade de Letras da UFRJ, né? A professora Mônica Spitz e a professora e doutora Leonor Werneck, nossa profunda gratidão. O Memorial e a Educação de Niterói
agradece imensamente essa aula maravilhosa, né? Esse bate-papo, essa conversa que você nos proporcionou, tá bom? Muito obrigada e obrigada a todos que estão assistindo a nossa palestra e a gente vai continuar mais, né? Vão ter mais lives, o Memorial está trabalhando para isso, tá? Nós estamos trabalhando para isso, tá ok? Muito obrigada e minha gratidão. Obrigada também. Uma boa noite, que já estamos boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Já estamos há mais de 1h30 conversando, que bom. Poderíamos ficar até mais. Tá ok. Muito tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a todos os presentes, todos que puderam nos prestigiar no dia de hoje.